Você está pronto para uma palavra de Deus? Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Eu quero que você se aquete agora para receber uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, como pastor dessa casa, para compartilhar com vocês, amém? E eu quero dizer que essa palavra é uma palavra voltada para nós mesmos. Eu até achei interessante que quem tem vindo aqui todos os domingos, sabe que o que está acontecendo hoje é raro acontecer, não ter ninguém nos visitando. E quando o Joabe perguntou, né, e chegou à constatação que não tinha, eu olhei para a Alessandra. Irmãos, a palavra que o Senhor me direcionou a trazer hoje é uma palavra para aqueles que têm sentido no coração ou já decidiram no coração: esta é a minha igreja, este é o lugar que eu quero ser plantado pelo Senhor e dar frutos para Ele. Então Ele sabe o que faz, amém? E eu quero, com muito amor no coração, te pedir para você fazer uma oração por você, amém? Para que o Espírito Santo venha mesmo com poder, com graça sobre a sua vida. Você pode fazer isso? Antes de nós lermos o texto e começarmos, peça ao Espírito Santo para vir sobre a sua vida, para que Ele possa falar com você, né? Que não haja resistência, amém? Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, né? E isso é um processo que está acontecendo, que está em pleno desenvolvimento, e nada, queridos, vai ser impedimento para que a vontade plena dEle aconteça na minha e na sua vida neste lugar. Eu oro para que toda resistência caia, e que a palavra do Senhor tenha todo lugar, que o Espírito Santo tenha toda liberdade para falar com cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Amém? O Senhor tem ministrado algo no nosso coração para esse novo ciclo que se inicia daqui a alguns dias. E eu quero dizer para você que 2023 será um ano onde nós estamos sendo chamados para um avanço maior nas nossas vidas, como homens, mulheres, filhos e filhas de Deus e como igreja. Amém? Lucas, capítulo 17, você já encontrou aí? Eu quero ler até o versículo 10 com você. Lucas 17, a partir do versículo 1, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, ou uma árvore, uma mora, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu e a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Queridos, os simples fatos de ler esta narrativa é algo que me empolga. Por quê? Porque ela traz a história de um homem que, apesar de se apresentar como uma pessoa bem-sucedida,
se deparou com um vazio interior enorme. E eu acredito que foi este vazio que o levou a uma procura. A Bíblia diz que ele procurava, ou ele desejava ver Jesus, o Senhor. E neste encontro, como nós lemos, foi demonstrado a todos que estavam presentes ali, de forma clara, a manifestação da graça das boas novas, desse evangelho que Jesus veio trazer, com o objetivo e o poder de salvar o perdido, dando a este perdido não apenas a vida eterna. Quando eu digo apenas, não porque é algo pequeno, mas não apenas vida eterna, mas também dar a este homem um sentido de vida diferente, enquanto ele permanecer aqui, nesse planeta chamado Terra. É importante, eu sei que o texto ele já é bem explicativo, mas é importante a gente pensar um pouquinho sobre quem era Zaqueu. E conforme nos diz o texto, ele era maioral, ou seja, chefe ou responsável pela coleta de impostos na cidade de Jericó, onde Jesus estava passando. Ou melhor, ele era um funcionário público, alguém que trabalhava para o Império Romano naquela cidade, mas, porém, judeu. Um judeu que estava ali a serviço do Império Romano, do governo romano em Jericó, tomando conta da chefia dos publicanos. E essa turma, que a Bíblia chama de publicanos, que era exatamente a galera que trabalhava como cobradores de impostos, queridos, na cidade da qual ele fazia parte. A Bíblia diz que essa função também, eu acredito que foi através dela, o deixou muito rico. Mas também ele era alguém mal visto pela sociedade. Exatamente pelo estilo de vida que os publicanos viviam, praticavam com o povo, com aqueles dos quais eles cobravam os impostos. Eles tinham, isso é bem, né? É fácil de entender por nós brasileiros, o costume de cobrar bem além do devido de impostos das pessoas. E por causa disso, ele se tornou uma pessoa mal vista pelos seus contemporâneos. E foi este homem, rico, aparentemente bem-sucedido, que provavelmente tinha uma família, mesmo sendo mal, né, visto, provavelmente tinha também uma sua rede de relacionamentos, os seus amigos. Foi este homem que a Bíblia diz aqui que procurava ver Jesus. E quando ele conseguiu, a gente vê no texto que ele teve a vida tocada de uma forma extraordinária pelo amor e pelo perdão do Pai. Você pode dizer amém? E com base, queridos, nesse texto, nessa mensagem, né, desse homem, que envolve o contexto desse homem, eu gostaria de discorrer com você nesta noite sobre o tema: se Jesus é o Senhor, cadê a sua honra? Com esse pano de fundo eu quero falar com você sobre isso. Assim como foi com Zaqueu, que em certo dia entendeu que estava fora da graça, fora da verdadeira vida, eu quero te dizer que aconteceu também com cada um de nós que estamos presentes aqui e agora. Eu quero começar a te levar a pensar que há muitas semelhanças entre a minha história, a sua história com Jesus, com a história de Zaqueu com ele. Do mesmo jeito aconteceu conosco. Aconteceu também com cada um de nós. E nesse momento, queridos, eu e você procuramos, ou também fomos levados até o Senhor. Quando então fomos envolvidos pela sua graça e o seu amor, e assim também experimentamos algo que trouxe preenchimento, um novo sentido de existência, de vida e de destino a cada um de nós. Verdade ou não? E nosso encontro com o Senhor
nos colocou de volta no plano de Deus para as nossas vidas. Algo que antes era impossível viver, porque nós estávamos totalmente distantes da vontade de Deus. E nesse momento, quando houve esse encontro nosso com o Senhor, quando há esse encontro de alguém com o Senhor, o que acontece com todos? Sem exceção, todos se rendem, sem reservas, ao senhorio, ao poder de Jesus. São colocados no caminho, encontram a verdade e recebem a vida. Sabe aquela vida que Jesus disse que veio trazer? Nós recebemos isso quando temos esse encontro. E com essa experiência maravilhosa, queridos, agora já feito um novo cristão, né, a nossa vida é levada a se firmar ou ser firmada em um alto nível de entrega, de compromisso com o Senhor. E que a partir desse encontro, assim como foi com Zaqueu, nós começamos a desejar uma vida pautada sobre os seus princípios, sobre a sua vontade. E aí a gente olha e de repente nós temos o nosso caráter e toda a nossa conduta tocada pela sua vontade, pela sua palavra. A nossa vida é transformada. Não é assim que acontece? Lembre aí agora do dia em que você encontrou com a salvação com Cristo. Talvez não foi nada diferente do que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu passa por todo esse processo, enfrenta toda uma dificuldade de ver, de encontrar com Jesus. E quando Jesus olha para aquela árvore, né, e já entendendo e conhecendo o que se passava no coração de Zaqueu, chega, olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E quando Jesus entra, e nesse momento em que nós lemos, quando algumas pessoas estavam questionando como e por que Jesus estava ali na casa de um homem pecador, o processo de conversão já tinha tomado conta do coração de Zaqueu, e de repente, sem ninguém falar nada, apenas com a presença do Rei dos Reis na casa dele, ele se levanta e diz: Senhor, eu estou mudando de vida agora, tipo assim. E deixa eu te falar uma coisa, eu resolvo mudar algumas coisas na minha vida. Aí você viu o que ele disse? Eu resolvo, Senhor. Se alguma coisa, Senhor, eu roubei alguém. Irmãos, como publicano, você acha que ele não tinha roubado muitas pessoas? Se alguma coisa eu defraudei alguém, eu quero te dizer, Jesus, que eu vou devolver, eu vou consertar. E tem mais, eu sou um homem rico, eu vou pegar a metade dos meus bens e vou dividir com os pobres. Sabe que momento é esse? É aquele momento, retrata aquele momento que você, de alguma forma, foi conduzido até Jesus, ou até sozinho, procurou Jesus, e quando encontrou com Ele, teve a vida tocada. E ali, nós fizemos uma aliança com Ele, uma aliança de entrega, onde Ele passaria a ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso dono, o nosso mestre. E ali, todos nós que um dia experimentamos esse momento de conversão, firmamos sim com Ele um alto nível de aliança, de compromisso. Não é verdade? E a partir daí, a nossa vida realmente muda. O nosso comportamento muda, porque nós somos tocados por algo divino. Você consegue imaginar, pós esse encontro, Zaqueu saindo e chegando nos cidadãos de Jericó, e dizendo: olha, lembra aquele último dia que eu tive aqui? Eu te cobrei 50% a mais de imposto, está aqui o que é seu. Eu estou devolvendo o que eu te roubei. Consegue imaginar isso? Ele procurando todas as pessoas e devolvendo o que ele tinha tirado de forma ilícita delas. Foi isso que ele falou que ia fazer. Entende? Ele pegando, olhando para a sua fortuna, pegando a metade dos seus bens, saindo nos becos e valados daquela cidade, procurando as famílias mais pobres e dando do seu dinheiro às famílias. Queridos, a Bíblia não diz que ele fez, mas eu acredito que ele fez. Porque quem se converte de verdade, é tocado pelo poder de Deus, tem sim a vida transformada.
Amém? E o que eu quero destacar com isso? Neste momento, quando todos nós, que não éramos e fomos transformados em filhos de Deus, em cristãos, e fizemos essa aliança com Ele, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, fomos colocados nesse caminho, encontramos essa verdade, queridos. Sabe o que aconteceu também, a partir desse momento? Todos nós começamos a enfrentar um inimigo em comum. E esse inimigo, a Bíblia diz que é o diabo. Conhecido também como Lúcifer, diabo, capeta, anjo caído, anjo das trevas, anjo mau, cão, chifrudo, serpente encantador, e aí vai, né, os sinônimos que você pode chamá-lo. Tentador e mais um monte de coisa. A partir desse momento, esse inimigo entra em ação contra as nossas vidas de forma cruel e constante. Quando você chega na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, você vai ver a Bíblia registrando assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele mesmo, o chifrudo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Consegue imaginar a cena? De um leão faminto querendo devorar alguém? Pedro está dizendo que esta é a postura do diabo contra você, que um dia teve esse encontro e fez essa aliança com Jesus. E Pedro continua dizendo no início do versículo 9, resistam-lhe, firmes na fé. Eu sei que, queridos, tem muita gente que acredita que há uma guerra espiritual. Você crê nisso? Claro que há, pastor. Né? Que existe uma guerra é fato. Agora, algo que precisamos entender é que essa guerra espiritual existente, ela não está acontecendo entre Deus e o chifrudo, e o diabo. Isso é um engano que muitas vezes as pessoas, né, entram por ele. A verdade, queridos, é que essa guerra entre Deus e Lúcifer aconteceu lá no céu, quando ele intentou subir mais alto do que o Senhor. E lá travou-se uma guerra, e a Bíblia diz, está registrado, por exemplo, em Isaías capítulo 14, que Deus o venceu e foi expulso do céu com 1/3 dos anjos. Não existe mais guerra entre Deus e Satanás. Amém? Porque Deus já o venceu, ele já é vencido. Hoje a guerra do diabo é contra nós, os seres humanos, contra eu e você, contra os filhos de Deus. Pois, queridos, ele entendeu que já é vencido por Deus e nunca pode mais intentar contra Deus. Agora, com esse entendimento, ele viu uma possibilidade de fazer guerra contra os seres humanos. Por quê? Ele também entendeu no meio de tudo isso, se ele guerrear contra você, contra mim, contra nós, e conseguir nos ferir, automaticamente ele está ferindo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus te ama. Porque entre todas as criações você é o que Deus mais ama, o que Deus mais quer proteger. Percebe? Então nós estamos envolvidos hoje nessa guerra espiritual. Portanto, queridos, o que aconteceu na cruz? Deus, através de Cristo Jesus, assumiu o nosso lugar e o venceu pela segunda vez. Agora, na cruz, Deus o vence por mim e por você, no nosso lugar. Percebe a diferença? Né? Jesus, naquela cruz, quando clamou, está consumado, o que aconteceu? Deus estava, através do seu Cristo, proporcionando àqueles, a mim e a você, a todos que viessem a crer no seu Filho, a redenção, que é a libertação do pecado e da condenação. Com isto, o homem
poderia ser trazido de volta a um lugar de comunhão íntima com Deus, e poderia viver e permanecer em vitória contra este inimigo, que agora foi derrotado por Jesus no nosso lugar, né? Viver de vitória em vitória contra ele, contra o diabo o tempo todo, e vivendo assim a vontade de Deus, aqui na terra, e um dia ir morar com ele no céu. Agora, preste atenção numa coisa, no meio de tudo isso, o diabo, ele entendeu também uma coisa que eu quero te levar a pensar hoje. Jesus já o venceu, nos condicionou a andar de vitória contra ele. É uma vitória plena que a Bíblia nos garante, que nós podemos ter contra ele. Mas ele entendeu também, como inimigo teimoso que é, que se ele não pode vencer a Deus, é impossível. E ele não pode também nos vencer, uma vez que nós decidimos resisti-lo na fé, permanecer firme, fiel ao Senhor. Ele entendeu que mesmo não podendo nos vencer, ele pode pelo menos tentar nos sabotar. E aí, queridos, ele tem tido muito sucesso na vida de muita gente, de muitos filhos de Deus. E eu quero te dizer que ele faz de tudo para te sabotar. E esse sabotar, uma das principais estratégias que ele usa é o engano. Ele começa de uma forma sorrateira, implantar enganos na nossa mente e no nosso coração. E com cada engano que ele imprime em nós, ele nos afasta daquela condição que Jesus conquistou para nós na cruz, onde nós temos plena condição de viver a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E ele tem feito isso. Uma vez que ele entendeu que assim como Zaqueu, você teve um encontro real com Jesus, e ele olha para você e vê o seu coração decidido em resolver a sua vida. Você olha para Jesus agora e tem uma decisão aqui dentro, que eu não abro mão de Jesus. Ele olha para ele e fala assim, olha, eu não posso desviar esse cara da fé, mas eu vou sabotar a vida dele. Eu vou fazer de tudo para impedir que ele viva uma relação íntima com esse Deus. E nesse campo aqui, queridos, ele tem levado muita gente com esses enganos a viver, tipo assim, uma obediência parcial, que biblicamente falando é igual a desobediência. Entende? Com isso ele tem levado muitos cristãos a viver uma vida de obediência parcial, que é igual a desobediência. E quando o cristão é levado a viver assim, com certeza, ele não está satisfazendo plenamente o coração do pai. Quem é pai e mãe aqui entende muito melhor, né, do que aqueles que não são ainda, esse tipo de questão. Se o seu filho te obedece 50%, você é plenamente feliz com a conduta do seu filho? Claro que não. Não é verdade? Nós, como pais, só nos sentimos plenamente felizes e contentes com os nossos filhos quando nós olhamos para eles e pensamos assim, uau, eu tenho um filho 100% obediente. A desobediência deles não afeta o nosso amor por eles, mas aquele sentimento de satisfação é afetado. Não é verdade? É a mesma coisa que o diabo tenta ou nos leva quando, através dos enganos, ele nos faz viver uma obediência parcial. Você já prestou atenção como nós cantamos canções maravilhosas? Tipo, meu coração é teu, tudo que eu tenho é teu. Nós cantamos uma que eu até tentei gravar a fala aqui, né? Mas já esqueci. Entende? Irmãos, nós cantamos canções todos os dias que viemos, né, que estamos aqui, que viemos para a igreja, mensagens profundas onde nós declaramos que a nossa vida é dele, que o nosso coração pertence a ele, que tudo que nós temos é dele, que ele é o nosso Senhor, que ele é o amado da nossa alma, né? Isso é verdade, pelo menos parcial.
Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus, nesse texto, está falando dos falsos profetas. E muitas vezes a gente pensa em profeta, né, e acha que é alguém que sempre está fazendo uso de palavra e liberando uma palavra sobre alguém. Não, mas você é um profeta. E olha só o que Jesus diz, no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você for olhar o significado dessa palavra Senhor, que Jesus usa aqui no original, ela significa, preste atenção nisso, primeiro, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, ele é mestre, ele é Senhor. Segundo significado, esse Senhor é aquele que possui e dispõe de algo. Terceiro, ele é proprietário, alguém que tem controle da pessoa. Presta atenção, Jesus está dizendo que nem todo mundo que professa de lábios que ele é esse Senhor, entrará no reino dos céus. E ele continua dizendo assim, ó, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o significado da palavra vontade, olha só, é o que se deseja ou tem determinado que seja feito, ou que será feito. O propósito de Deus, segundo significado, o propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Isso é a vontade do Pai de Jesus que estava no céu, que está no céu, que ele diz aqui. Terceiro, o que Deus deseja que seja feito por nós. Olha isso, queridos. Então, preste atenção, o que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que pode, e eu acredito que existe muita gente que está com os seus lábios professando que Jesus é este Senhor, esse seu dono, seu amo, aquele que governa a sua vida, mas que não esteja vivendo a vontade do Pai, e por causa disso, não vai entrar no céu. Não vai para o céu. É Jesus que está dizendo. É ou não é? Percebe? Agora, como que isso é possível? Através do engano. Através do engano. Hoje nós estamos vivendo, queridos, um tempo onde muitos estão sendo levados a criar as suas próprias teologias. Não é assim? Como isso tem acontecido no nosso meio? E qual é a arma do inimigo? Como ele faz para levar o cristão a querer criar a sua própria teologia? Através dos enganos. Quando ele implanta os enganos, de repente a pessoa começa a esquecer daquele nível de rendição que ele teve a Jesus lá na sua conversão. E de repente a gente começa a se comportar diferente daquilo que muitas vezes professamos. Na boca declaramos que Jesus é Senhor. Com os lábios professamos que Ele é o dono da nossa vida. Mas na prática, somos nós que mandamos. Somos nós que decidimos. Somos nós que governamos a nossa vida. Essa semana, nós fomos pegos aí por mais uma surpresa. Alguém que agora quer uma teologia preta. Vocês viram isso? Porque acha que é racismo cantar alvo mais que a neve. Uma mensagem 100% bíblica. Mas é engraçado que essa mesma pessoa canta que pode se esconder debaixo da sombra do Senhor, porque Deus cuida de mim. Espera aí, se é racismo eu falar que que o sangue de Jesus me faz mais alvo do que a neve, como que eu posso me esconder
ser guardado na sombra. Sombra dá uma ideia de coisa preta. E aí? Percebe? Engano. E as pessoas começam a defender isso, queridos. E quando que isso acontece, pastor? Presta atenção. Quando eu e você, quando a pessoa agora cristã, que um dia fez esse nível de aliança plena com Jesus, começa a ler a Bíblia, não mais com aquele coração, Deus fala comigo, Deus me mostra o que eu tenho que mudar com essa palavra, me revela as suas verdades. E ele começa a ler a Bíblia assim, ó, deixa eu ver o que eu tenho, ou eu posso obedecer aqui. Percebe? Quando o cristão deixa de olhar para a palavra de Deus como aquela regra única de fé e prática. A palavra de Deus falou, acabou, é isso, e é a verdade, e eu me submeto a essa verdade. A pessoa começa a falar, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui é impossível viver. Não, isso aqui não existe um negócio desse. Já viu gente falando assim acerca da Bíblia? Não, o que é isso? Olha isso aqui. Quando você percebe que o cristão está se comportando assim, a mente dele já está quase 100% tomada pelo engano de Satanás. Ele lê a Bíblia, não mais para entender o que ela quer falar com ele, mas o que ele quer que ela fale com ele. E a disposição de obedecer é só dentro daquele entendimento. Não, eu não creio nisso, eu creio assim. Eu não vejo assim, eu vejo desse jeito. E é desse jeito que eu quero me comportar. Agora eu quero uma teologia preta, porque mais alto que a neve é racismo. Percebe? E aí, queridos, sabe, eu acordei numa madrugada essa semana e pensando nisso, e de repente eu comecei a falar com o Espírito Senhor, como que é possível esse nível de engano, quando eu olho para alguém como esse irmão, que abençoou tanto a igreja brasileira, com mensagens cantadas, e agora me vem com essa. De repente, queridos, o Espírito falou assim comigo, meu filho, isso é engano. E sabe, queridos, o que me veio no coração naquele momento? É que a verdade é que tem muita gente no nosso meio, em proporção igual, menor ou até maior, vivendo enganos assim, no meio cristão. Sabia? De crer de uma forma totalmente adversa daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu quero te dizer que nós temos um inimigo em comum, o diabo. E ele entendeu o nível da sua conversão. Mesmo sabendo que nunca vai te conseguir levar você a se aprofundar no pecado. Você já viu algum crente falar assim? Não, eu não estou desviado, não. Mas eu não vou na igreja, eu não estou lendo Bíblia, eu não oro, mas eu não estou desviado, não. Ele não está atolado no pecado. Porque quem é convertido de verdade, talvez nunca mais vai conseguir voltar para aquele profundo lamaçal do pecado. Mas os enganos tira a pessoa da presença de Deus, da comunhão de Deus, né? Leva a pessoa a viver uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Através dos enganos que ele faz isso. Eu e você temos esse inimigo. E o papel dele através, queridos, desses enganos, é não permitir que você, vivendo a vontade plena de Deus, honre a Jesus como seu Senhor. Ter um Senhor apenas de lábios, o que não te garante no céu. Palavra de Jesus, Mateus 7, versículo 21. E eu quero te levar a pensar sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Ele é o seu Senhor, cadê a sua honra? Eu tenho certeza que não tem dúvida nenhuma no coração de todos nós aqui hoje que Jesus é o nosso Senhor. Agora, se Ele é esse Senhor, cadê a sua honra? E só tem um jeito, queridos, de analisarmos se não estamos vivendo, né, como esses que Jesus disse no versículo 21 do capítulo 7 de Mateus.
analisando de forma fria e intencional o nosso comportamento diante do Senhor. E eu quero, para te ajudar, para nos ajudar nisso, pensar algumas coisas com você. Quando você lê o capítulo 2 de Malaquias, capítulo 2, não precisa você abrir. Capítulo 2 de Malaquias, a partir do versículo 6, você vai ver um texto onde o Senhor fala de forma muito severa contra os sacerdotes. E a Bíblia diz, né, tem algumas versões que diz, o tema, né, dessa passagem é Deus reprova os sacerdotes. Deixa eu ler esse texto com você, amém? Desculpa, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Olha só o que o profeta diz aqui aos sacerdotes. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus falando com os sacerdotes. E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isto a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Versículo 7, vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isto não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, suplique o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. Olha se assemelha a alguns momentos nossos hoje. Que canseira. E torcem o nariz para isto, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Irmãos, olha que palavra dura. Você sabe o que estava acontecendo aqui? Você sabe o que dizia a lei. O animal que deveria ser sacrificado ao Senhor, ele teria que ser separado desde o nascimento. Teria que ser perfeito. E pela leitura do texto, você vê que Deus os confronta porque eles traziam qualquer tipo, até animal roubado. Eles pegavam e ofereciam como sacrifício a Deus. Doentes, aleijados. Percebe, queridos? Agora você acha que esses caras não foram levados a fazer isso de forma enganosa? Porque eles permaneciam lá, dizendo que eram sacerdotes do Altíssimo, que eram servos do Senhor. Percebe o engano onde ele entra?
Eles estão tendo práticas diante do Senhor, mas conforme aquilo que agora eles acham que estão certas. Do jeito que eles entenderam por si mesmos, através de uma influência do inimigo, que estão corretas. Engano. E de repente Deus vem com uma palavra dura como essa, reprovando, né, a conduta, a vida deles diante do Senhor. E o que eu acho interessante é que Deus começa falando com eles, né, exatamente usando a simbologia de um pai. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não olhe para essa palavra como algo que talvez traga peso para a sua vida. Há meses que eu estou sendo ministrado por isso. Se Jesus é meu Senhor, onde está a honra que lhe é devida na minha vida? E nesta semana, na última semana de oração que nós tivemos aqui, o Espírito Santo me disse, agora é o momento de você falar sobre isso com a minha igreja, porque eu tenho mais para minha noiva neste lugar. Então eu quero te dizer que o que o Senhor quer não é trazer peso para mim e para você, mas Ele quer nos levar a identificar se há enganos na nossa vida. Aquilo que tem nos tirado de viver a plena vontade de Deus. Que o prejuízo, querido, é enorme. Se nós vivermos aqui, fora da vontade de Deus, além de não viver o melhor de Deus nessa terra, quando o Senhor me disse isso, me mostrando esse texto de Mateus 7:21, as minhas bases tremeu. Eu também posso ficar fora do céu. Eu sei que tem muita gente que crê, que não perde salvação, que não... Irmãos, pera lá. Tem algumas coisas que Jesus é bem claro. É ou não é? Bem claro como ele foi nesse texto aqui. Talvez você nunca vai ser aquele cristão que vai desviar, abandonar a igreja, deixar de dizimar, deixar até de liderar. Mas só pelo fato de sermos enganados ao ponto de não viver a vontade do Pai, nós podemos ficar fora do céu. Palavras do próprio Jesus. Isso é sério ou não é, irmãos? E sabe por que o Senhor muitas vezes nos traz palavras assim? Porque Ele sabe que assim como os sacerdotes aqui, que incorreram nesse erro, nós também podemos incorrer. Quantas vezes a gente olha para algumas coisas que Deus nos pede? Eu sei que isso acontece comigo e com você. E usamos, eu achei até interessante, né? Usamos talvez a mesma expressão, que canseira. Liderar a célula, que canseira. Culto na terça-feira, que canseira. Eu chego cansado do trabalho. Mas se for para ver o jogo do Corinthians, fica até 1h da manhã assistindo, mesmo cansado. Mas para vir para a igreja na terça-feira, que canseira. Irmãos, é verdade ou não? Para ler a Bíblia, que canseira, Senhor, hoje não, vou dormir. Mas para ver Avatar 2, 3 horas de filme, sai do cinema 2h da manhã. Eu saí essa semana e o filme é top, vai que compensa. Percebe? Para essas coisas, não há canseira. Irmãos, vamos acordar a um inimigo que Pedro diz que está ao nosso derredor, e ele quer matar você, ele quer destruir você, ele quer tirar de você a condição única que te leva para o céu. E muitas vezes a gente está agindo como se estivesse tudo bem, e está na hora de Deus pegar você pelos ombros, te dar um sacolejo e dizer, ei, acorda, não está nada bem. Eu não quero honra apenas de lábios, mas eu quero um coração verdadeiro. Eu quero um coração que me adore, eu quero os verdadeiros adoradores. Eu não quero um louvor apenas de fachada. Eu quero você, é isso que Jesus está dizendo para nós.
E para isso, os enganos de Satanás precisam ser jogados por terra na nossa vida. Quantas vezes ele tem enganado você? E deixa eu te dizer uma coisa. Aí alguém pode estar pensando agora, não, mas Deus tratou assim com os sacerdotes. Eu só sou um membro da Alcance. Né? Eu não sinto que essa palavra é para mim. Talvez o diabo está buzinando desse jeito no ouvido de alguns aqui exatamente agora. Aí eu quero te lembrar de uma coisa. Você crê na Bíblia? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você crê na Bíblia? Até cansei agora. 1 Pedro 2,9. Se você crê na Bíblia, o Espírito dá essa palavra a Pedro. Vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você é sacerdote. Então hoje no Novo Testamento você se equipara a um desses sacerdotes de Malaquias. Você é sacerdote, nação santa. Antes não era povo, mas hoje é povo de propriedade exclusiva de Deus. E preste atenção nisso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, viver a vontade de Deus. E uma das vontades de Deus, um dos pontos, é fazer Jesus conhecido das nações. Percebe isso, queridos? Não podemos ignorar a mensagem tão incisiva a nosso respeito como esta que o Espírito usa o apóstolo Pedro para trazer aqui. Como nação eleita, sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, eu e você somos chamados a um entendimento nesta noite. Sabe qual é? Nós honramos ao Senhor quando o servimos com tudo o que somos e com tudo que temos. É a única maneira que nós podemos honrar a Deus de verdade. Eu vou repetir para você, quando nós o servimos com tudo o que somos e também com tudo o que temos. Que o Senhor nos levante neste lugar, sabe, queridos, para fazer altares de honra ao Senhor, para termos uma vida onde todo o tempo Ele será honrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você crê mesmo que Jesus tem vitória para você? Por que então tem coisas que nunca mudam? Por quê? O casamento está a mesma merda há anos. Por que nada muda? Percebe que hoje nós estamos vivendo assim, queridos? Um povo que se diz que tem um Senhor, mas que não tem experimentado os milagres dEle. Será que não é por causa dos enganos que o inimigo tem colocado, tem conseguido imprimir em nós? Deixa eu te dizer outra coisa. Deus tem, além de avanço para a sua vida, para a sua família, nesse novo ciclo que vai iniciar daqui uns dias, Deus tem avanço para esta casa como igreja. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus disse em Mateus 16, 19, naquela revelação, onde Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e de repente ele diz, olha, é verdade, e deixa eu dizer uma coisa para você, sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? Agora deixa eu te dizer, do mesmo jeito que o diabo entendeu, que se ele sabotar você, homem, o seu casamento não prospera. Se ele sabotar você, mulher, o seu casamento não prospera, o seu ministério não prospera. Ele entendeu que se aqui dentro ele sabotar os planos de Deus na mente e no coração dos cristãos, a igreja também não cresce. E hoje nós estamos vivendo uma geração, queridos, eu não quero envolver.
Igreja, eu só quero dia de domingo. Eu só quero um lugar para me ser cuidado, para cuidar da minha casa, da minha família. Eu só quero um lugar para me dar o meu dinheiro, a minha oferta, como se nós estivéssemos aqui atrás disso. Uma palavra direta para você que é membro desta casa. Deus tem avanço para essa igreja. E Ele conta comigo e com você para alcançar boa parte dessa cidade. Agora, como Ele vai fazer isso? Se Ele só pode ter você aqui um domingo por mês, de 40 em 40 dias. Ele só pode ter você de forma parcial. Tudo em relação ao reino dele é canseira para você. Eu não vou fazer parte de célula, porque é uma reunião por semana que canseira. Eu trabalho a semana inteira, eu não vou não. Deixa eu te dizer uma coisa. De novo eu vou repetir, não veja essa palavra como peso. A intenção do Espírito é confrontar os enganos que o diabo muitas vezes tem colocado nas nossas vidas. Nós somos uma igreja, queridos, como eu disse lá atrás, que cremos muito nas células. E quando nós insistimos para que você faça parte de verdade de uma célula, não é porque a gente quer que você fique lanchando toda semana na casa de alguém, não. É porque através da célula, você vai ser cuidado de perto por um líder. Você vai ser bem assistido. Percebe? Você vai criar relacionamentos, vai te fortalecer a sua estrutura como membro do corpo. Esse membro que Paulo diz que Deus pegou você e colocou de um jeito especial nessa estrutura chamada corpo, igreja, para que funcione. Você não é uma verruga de Jesus, não. Você é um filho de Jesus. Você é um membro do corpo de Jesus. E como membro, Ele te colocou num lugar tão especial, te deu dons e talentos para que você funcione. E esse corpo atinja o propósito dEle nessa terra. Sabe qual é? É a vontade de Deus que toda a humanidade seja salva. E como que Ele vai fazer isso? Uma igreja atuante na terra, com membros atuantes na terra. Presta atenção numa coisa. Hoje nós temos células na Alcance que tem 20 pessoas. Sabe por que nós temos células desse tamanho? Porque muita gente hoje não abre de jeito nenhum, nem se o Espírito Santo descer e falar pessoalmente com ele, a sua casa para receber uma célula. Tem uns que faz até o sinal da cruz quando fala nisso. Eu já vi gente falar assim, para sujar o meu sofá, para riscar a parede que eu acabei de pintar. Mas peraí, Jesus não é Senhor? Jesus não é o seu Senhor? Então se Ele é o seu Senhor, Ele é dono da sua vida, da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro, de tudo. Percebe o engano, queridos? Percebe o engano? E uma igreja que tem como base uma vida celular, se não tiver casa para as células multiplicar, o crescimento dela fica comprometido. Deixa eu contar uma experiência para você que aconteceu recentemente. Uma família que está frequentando aqui, está num processo de conversão. E aí nós falamos com essa família, direcionamos eles para procurar uma célula próxima da casa deles que tem. De repente lá vai o irmão que está num processo de conversão falar com o líder da célula. Quando ele chega no irmão, e uma das perguntas que ele fez, qual é o tamanho da sua célula? E o líder falou a quantidade de gente que tem lá. Essa pessoa vira para ele e fala assim, não quero não. A sua célula é muito grande, eu quero uma célula pequenininha. Porque célula é pequenininha, né? Grande é o corpo todo. Percebe a gravidade disso, queridos?
E aí nós estamos com uma igreja que não quer abrir as suas casas para ter célula. Talvez porque o diabo conseguiu colocar um engano tão grande no seu coração, que a célula é uma canseira, é um peso. Deixa eu te lembrar de algo. Já estou partindo para o encerramento, tá? Quando você lê 2 Samuel capítulo 6, você vai encontrar a história de o momento em que Davi, já proclamado rei, acompanhe comigo isso aqui, ele já tinha sido proclamado rei, ele junta o seu exército para trazer a arca do Senhor para Jerusalém novamente, porque lá atrás, numa guerra entre o povo de Deus e os filisteus, o povo de Deus perdeu a guerra e os filisteus levou a arca, que foi só problema para eles, para os filisteus. Onde a arca passou, só vinha maldição sobre o povo. Agora, Davi é proclamado rei, e ele decide: eu vou trazer a arca para Jerusalém novamente. E ele pega o seu exército e vai buscar a arca. Chega no local onde ela estava, uma carroça nova, os bois arriados, coloca a arca sobre essa carroça e começa a ir a rumo de casa de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que aconteceu um acidente com os bois, e eles caíram, e neles caírem a arca começou a pender para cair da carroça, e um servo foi e colocou a mão na arca e morreu na hora, ferido por Deus. E naquele momento, queridos, Davi se entristeceu muito com aquilo e desistiu de prosseguir, levando a arca para Jerusalém. E ele toma uma decisão: eu vou deixar a arca aqui, eu não vou mais conduzi-la a Jerusalém. Eu fiquei muito triste porque Deus feriu Uzá com maldição de morte. E aí aparece um cara gentil chamado Obed-Edom, e Davi decide que a arca ficaria na casa de um gentil. A arca do Senhor é levada para a casa de Obed-Edom, o geteu, da nação de Gat. Passa-se 3 meses, Davi novamente tomado por essa vontade: não, eu vou trazer a arca, eu preciso da arca em Jerusalém. E aí de repente alguém chega para ele e diz assim: Davi, rei, você não sabe o que aconteceu com Obed-Edom. Depois que a arca foi colocada na casa dele, ele foi abençoado em tudo, tudo na vida dele prosperou. E sabe por que prosperou? Porque a arca de Deus estava lá. A arca, a presença de Deus abençoou um ímpio, um gentílico. E quando você olha para a arca, que simbolizava a presença de Deus no Velho Testamento, sabe o que é que ela aponta no Novo? A igreja. É uma tipificação da igreja. Então entenda comigo, você que talvez tenha sido levado pelo engano de não querer uma célula na sua casa, quando você olha para Deus e diz assim: não quero célula na minha casa não. Minha casa? Olha meu sofá de couro lindo, maravilhoso. O filho daquele irmão pulando aqui em cima. Quando você fala para Deus que não quer isso na sua casa, você está dizendo assim: ó, Deus, eu não quero a presença do teu corpo na minha casa. Sabia disso? E com isso, ele está, o diabo, roubando bênçãos da sua vida, travando o seu crescimento, o rompimento da sua casa, e também travando o rompimento da igreja de Jesus, através de um simples engano. Sabe qual é o meu sonho? É que os líderes de célula têm um problema, Joabe. Ter briga entre seus membros das células. Não, a célula tem que ser lá em casa. Briga no bom sentido. Não, eu vou ser o próximo líder de célula. Eu sonho e oro por esta igreja. Sabe, queridos? Não, minha casa não. Deixa eu te lembrar uma coisa. A gente está falando de honra, né? Se Jesus é o Senhor, cadê a sua honra? Provérbios 3:9. Honra
o Senhor com os teus bens. É palavra ou não? Percebe? Queridos, agora presta atenção numa coisa. Se eu falar com você que tem pensado assim, e te perguntar assim, você ama Jesus? Ai, pastor, como eu amo Jesus. Jesus é precioso demais para mim. E é verdade. É claro que é, você não está mentindo. Mas percebe que junto com esse sentimento, o diabo conseguiu colocar um engano. Eu amo Jesus, eu não abro mão de Jesus. Mas aí eu não quero isso, porque é canseira. Eu não quero fazer isso, porque é canseira. Percebe? É o diabo que está te levando a pensar assim, porque tudo que Deus quer é você por completo. Jesus não morreu naquela cruz para te abençoar de forma parcial. Ele resolveu a nossa vida, queridos, na cruz do Calvário. E agora esse chifrudo, que já foi derrotado 2 vezes, para sempre, fica colocando mosca no nosso mel, na nossa sopa, e nós vamos deixar? Percebe? Eu quero te convidar, sabe, assim, com muita leveza no coração, por mais que, eu fiquei empolgado um pouco nessa noite, mas eu quero te convidar a permitir que o Espírito Santo testifique essa palavra no seu coração, e destrave a sua mente diante de todos os enganos que o inimigo tem tentado, ou muitas vezes tido sucesso em colocar na sua vida. Não aceite isso. Deus tem um plano, um propósito para você, e tudo que o inimigo quer é olhar para você e não te ver vivendo isso na íntegra, colocando você para viver numa faixa de alto risco o tempo todo. Percebe? Quanto mais engano ele vai colocando, mais distante nós vamos ficando de viver a vontade de Deus. E eu quero dizer algo. Se o Senhor tem um ano novo de grandes avanços para nós, para isso é necessário que os enganos que existem na nossa vida sejam destruídos. Porque senão 2023 vai ser mais um igual ou pior do que foi para você 2022, 2021, 20 e aí vai para trás. Se não tiver uma quebra, entende? Um confronto agora, o próximo ano talvez seja pior do que foi os últimos. E Deus quer te levar a essa consciência hoje. Se Ele é Senhor, cadê a sua honra? Está no tempo, queridos, de uma igreja se levantar para honrar o Senhor. E eu quero terminar dizendo para você de novo, repito, nós o honramos quando servimos com tudo que somos e com tudo que temos, porque tudo é dele. Permita-me fazer um parêntese. Eu tenho 30, falei isso para um casal antes do culto. Estou fazendo 34 anos de vida cristã. Nós entendemos perfeitamente que nessa jornada com o Senhor, existem momentos que precisa parar tudo mesmo, para cuidar daquilo que é prioridade. Nós somos uma igreja que cremos em Deus, família, trabalho e depois igreja. Essa é a nossa escala de valores que nós ensinamos. Deus, família, o seu trabalho, de onde você ganha o seu pão e sustenta a sua casa, e depois a igreja. Jamais pense que nós esperamos algo fora disso, de você como membro da casa. Agora nós esperamos, assim como eu creio que o Senhor espera, uma resposta positiva. Como muitos aqui,
nesses 30 anos de vida cristã, já me frustrei com um pastor, já fui expulso de igreja levando cabo de rodo nas costas. Já me frustrei com pastor, com igreja, com liderança, com um monte de gente, com um monte de irmãos. As frustrações, as decepções fazem parte da caminhada cristã. As feridas vão vir, vão acontecer, mas elas não podem ser empecilhos, ou elas não podem ser colocadas à disposição do inimigo, para que ele use elas para implantar esses enganos na nossa vida. Não, eu me feri com o pastor, nunca mais quero mexer com liderança. Foi o pastor que te feriu, não foi Jesus. Foi um irmão que te decepcionou, não foi Jesus. Ele jamais te decepciona, ele jamais vai ferir o seu coração. Entende? Então, por mais que talvez tenha alguns que têm que viver esse tempo sim, de parar tudo. Não é tempo de liderar célula, não é tempo de ser anfitrião de célula, não é tempo de cuidar do seu casamento, da sua casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o soldado, quando ele é ferido, ele não é executado. O normal é que ele seja acolhido, cuidado, restaurado e depois posto de novo no campo de batalha. A vida cristã é assim. Então, tem tempo para parar? Sim, mas Deus não nos dá tempo para ficar alimentando as nossas feridas, lambendo as nossas feridas, anos e anos, sendo enganados pelo diabo. A cura existe, porque Ele é bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Não tem frustração nenhuma que o Senhor não pode arrancar do seu coração e te mostrar que o plano extraordinário de vida para você e a sua casa continua intacto, basta você querer. Eu quero convidar você a receber essa palavra. Daqui 13 dias, 2023 chega. Como que você vai entrar? Não adianta vestir roupa branca, se os enganos do diabo continuar reinando na sua mente e no seu coração. Não adianta, sabe por quê? Porque se os enganos permanecem, o seu comportamento, a sua conduta vai ser a mesma coisa ou pior. Diante de Deus, diante de você, diante de tudo que Deus tem para a sua vida. Os resultados vão ser os mesmos. Postura diferente vai te levar a colher resultado diferente nesse novo ciclo. E eu creio, queridos, que é com esse objetivo que Deus nos envia essa palavra hoje. A palavra é: o diabo tem enganado muitos, mas é tempo de você abrir os seus olhos, destruir na sua mente e no seu coração todos esses enganos, partir para cima dele, porque ele já é derrotado, e conquistar tudo aquilo que Deus tem pronto para você. Você pode ficar de pé? Eu quero fazer apenas uma oração antes de despedir você nesta noite. E é intencional a pedida para você ficar de pé. Porque o que está no meu coração agora não é apenas que você fique de pé, para dar uma relaxada nesse esqueleto aí. Mas é que você fique de pé e olhe para o seu Deus e diga assim: Senhor, eu resolvo hoje. Você pode começar a orar? Você pode começar a olhar para esta palavra, para a sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já mostrou para muitos aqui, como tem me mostrado a mim há algum tempo, algumas coisas que precisam de alinhamento. E diante disso, querido, você pode olhar para Ele com coragem hoje e dizer: Senhor, hoje eu resolvo, o diabo não vai mais me enganar aqui. Talvez tem muita gente olhando para você, como aquelas pessoas olhavam e criticavam Zaqueu. Como assim? Jesus na casa de um pecador?
Talvez alguns aqui tenham ouvido, você não vai dar em nada mais não, já era, você é um derrotado, seu casamento está falido, você é um fracassado. Mas mesmo em meio a essas acusações, quando a graça do Senhor invadiu a mente e o coração de Zaqueu, ele vira e diz: Senhor, eu resolvo, eu tomo uma decisão. Eu não vou ser mais esse homem, essa pessoa que vive de fachada. Eu resolvo, eu estou mudando de vida hoje. Eu tenho entendido hoje que há algo diferente da tua parte, Jesus, para mim, e eu não vou abrir mão disso. Você consegue identificar alguns enganos que de forma sutil o inimigo tem implantado na sua mente, que afetou talvez por anos até o seu comportamento diante do Senhor? Você consegue identificar isso de forma intencional e olhar para isso e dizer: Senhor, eu resolvo, eu vou botar um ponto final nisso hoje. Essa mentira do inimigo aqui nessa área da minha vida, você consegue olhar e dizer: eu resolvo isso aqui hoje. Eu não aceito esse desvio na minha mente, no meu coração. Eu me volto a uma vida plena de rendição ao Senhor. Gostaria que você orasse nesse momento.